Isso aqui tem sido motivo de muita separação e destruição Oi, de lares. gente, Veja só. eu me separei do pai das minhas crianças, né? E eu vou contar pra vocês por quê. Não sei se você, mulher casada, aceitaria isso. Eu tô até tomando um café pra contar pra vocês. Eu fui casada há 9 anos com o pai dos meus filhos, com quem eu decidi fazer uma família. E eu fiz uma família, eu estruturei essa família. O cara evoluiu muito, né? Para quem conhecia ele, ele não tinha nada. Hoje é instrutor de autoescola. É um cara que tem formação, que tem carteira do curso de máquinas pesadas, retroescavadeira, retroescavadeira mais 4, né? Eu quem paguei, né? Assim, carro, moto, casa mobiliada, tudo eu quem lutei junto, sabe? Quebrei o meu resguardo do meu filho para ajudar ele a fazer frete, mudança, pegando peso para cima e para baixo, para a gente não ter que pagar mão de obra extra, para não faltar dentro de casa. Lutei pra caramba, né? Quem me conhece pessoalmente, quem conheceu ele, quem conhece ele sabe da história. Pôde ver, pôde presenciar a nossa luta. Ficamos 7 anos em Duas Barras, morando lá. A gente foi para lá sem nada e a gente se reergueu, graças a Deus. Foram momentos bons, mas também foram muitos momentos ruins, muitas brigas, mas eu sempre relevei. E desde quando ele começou na autoescola, eu sabia que não ia dar merda, que não ia dar bom, que ia dar merda, né? Perdão pelo erro de português. Eu sabia que não ia dar certo, porque amizades e convívios levam a pessoa a fazer coisas erradas se a mente da pessoa for fraca. Enquanto eu aqui cuidando das crianças, sabe, sendo uma boa esposa, respeitando, cuidando do nosso lar, trabalhando com lacinho, meus dedos estão todos machucados por causa de se queimar, né, com o arremate do lacinho, que quem faz aí em Duas Barras sabe que não é moleza, para ganhar um dinheiro tem que ter produção. E eu sempre me cobrei muito como esposa, como, né, mãe, como dona de casa, dona do lar, né, como uma empregada, porque eu trabalho como empregada, né? Nas minhas produções. Então, assim, sempre me esforcei muito, muito, muito. E quando eu estava de resguardo da minha neném, da Helena, eu peguei no celular dele muita pornografia, coisas que eu não esperava dele. Muita, assim, conversa com alunas de autoescola, porque ele tá lá trabalhando, ele tá tendo acesso a muita gente, né? Não é pouca gente que ele dá aula. Então, assim, são coisas que se ele não tiver cabeça firme, coisa que ele não tem e não teve, ele acabou cedendo, né? E me traindo. Muita pornografia no celular, muita conversa com alunas casadas de autoescola e muita pornografia baixada em vídeo na galeria do celular. E aquilo me magoou de um tal jeito porque eu não esperava. Sabe quando a gente deposita a confiança numa pessoa que a gente acha que aquela pessoa nunca vai nos magoar, sabe? Doeu como se fosse um tiro no meu coração, sabe? Quando você leva uma punhalada. E eu adoeci mentalmente, eu entrei em depressão, crises de ansiedade fortíssimas. E eu lembro que nesse dia que eu peguei o celular dele, que eu vi, eu tava na casa da mãe dele, era 2 e pouca da madrugada. E eu lembro que eu saí desnorteada, sem rumo, que lá não tem iluminação pública. Você pensa, eu surtei, me deu uma crise de pânico tão grande que eu saí sem ar, querendo chorar e não saía choro. E ele foi atrás de mim, a mãe dele foi atrás de mim para saber o que aconteceu. Eu implorei, pelo amor de Deus, porque eu não suporto, gente, pornografia. Eu abomino pornografia. E tem 3 anos que a gente voltou para cá, para onde eu moro, né?
aqui no Alto São José, uma casinha bem simples, como vocês podem acompanhar no meu TikTok. Eu mostro a minha rotina com os meus filhos, a minha dedicação. Eu não sou garota de ficar na beira de bar, eu não sou de bagunça, eu não gosto de muvuca, eu gosto de ficar no meu canto cuidando do que é meu. Eu acho que é da minha criação isso, né? E ele prometeu mudar, prometeu parar com isso, prometeu cuidar de mim. E quando foi ontem, a mesma coisa. A terceira vez, porque a segunda vez foi uma briga tensa, mas não foi tanta porque eu já tinha levado uma apunhalada, né? Já não tava doendo tanto, mas doeu muito. E ontem foi a terceira vez que eu vi, né? Foi a terceira vez que eu vi. Na hora, eu não esbravejei, eu não gritei. Meus filhos estavam dormindo, era 5h30 da manhã, na hora que ele estava se arrumando para trabalhar. E ele deixou o celular em cima do balcão, carregando. Eu peguei para ver. E eu acho o seguinte, eu acho que se a gente tá casado, eu não tenho que ficar escondendo meu celular dele, minha senha, tudo, ele pode ver, não tenho nada. Porque eu sei respeitar, a gente erra, já errei com ele, mas não foi caso de tão grave assim, né? Então, assim, errar todo mundo erra, mas eu implorei para ele parar, eu pedi para ele mudar, eu pedi, poxa, você já custou tanto montar uma família, né? A gente casou no papel, a gente é casado, a gente tem uma família, a gente tem 3 filhos. A minha filha mais velha não é dele, mas ele cuidou, né? Desde 1 ano e 10 meses da minha filha mais velha. A minha filha completou 10 anos. Então, assim, foram 9 anos quase de casado. E eu não tenho vergonha de vir aqui contar pra vocês, porque sabe quando a gente fecha um ciclo sabendo que não foi culpa nossa? E eu tô com a minha consciência tranquila, sabe? E eu sei que eu preciso trabalhar dentro de mim, sabe? Eu preciso trabalhar a minha mentalidade, ser forte, continuar sendo forte, guerreira sempre, cuidando dos meus filhos, do meu lar, da minha casa, para nunca deixar faltar nada. E eu vou continuar sendo isso. Nada vai tirar minha essência, né? E eu tô bem, tô bem. Ontem eu chorei depois que ele foi embora. Depois que eu falei, olha, você cata suas coisas e vai embora, porque aqui não tem espaço para isso. A minha casa está em reforma, minha casa é simples, e não tem muita privacidade para fazer as coisas que você vê nessa pornografia aí, né? Então você procura alguém que possa te satisfazer, porque dentro da minha casa moram 3 crianças e que eu tenho que dar respeito e ser exemplo para eles. E ainda mais que a minha filha já fez 10 anos e está entrando na pré-adolescência, já está virando uma mocinha, e eu tenho que dar ensinamento correto para ela. Então, tudo que você está vendo aí na pornografia, você procura alguém que seja igual você, que goste também, sabe? Porque eu não suporto isso, eu não suporto pornografia. É uma coisa que me incomoda, é uma coisa que eu abomino. Você tá ali com seu marido e você coloca na televisão aquele povo ali fazendo as coisas, né? E você sente tesão no que está sendo reproduzido e não na sua esposa, no seu cônjuge que tá ali com você, né? Então, assim, eu não sou depósito de espermatozoide de ninguém. Eu sei do meu valor, eu sei do meu caráter, eu sei que eu sou foda, né? Eu sei que eu sou autossuficiente para mim mesma. E eu venho aqui com o meu coração aberto para explicar para vocês que eu tô bem, que eu tô seguindo firme, não vai ter volta, ou seja, tô solteira. E é isso. É isso, é a vida que segue. Gente, realmente a pornografia ela tem destruído muitos lares. Esse é o reflexo da pornografia, é destruir o lar, é destruir a família, é destruir casamentos.
A pornografia, hoje em dia, ela foi normalizada, né, entre os homens, entre as pessoas. Eu já até ouvi muitos comentários de pessoas falando que é normal, todo homem assiste. Gente, isso não é normal. Isso é um instrumento de Satanás para destruir as pessoas, as famílias. A parte que aquilo dali é tudo uma ficção, aquilo dali não corresponde à realidade. Aí os homens e muitas mulheres também se enveredam nisso como se fosse uma coisa verdadeira que correspondesse ao mundo real, mas ali são atores, eles estão atuando. Aquilo dali não corresponde à realidade de ninguém. Aí a pessoa se perde num mundo de fantasia aonde só causa destruição para a própria vida e para sua família, sendo que tudo aquilo dali não passa de uma ficção, tudo aquilo dali não passa de uma mentira. Aquelas pessoas não vivem aquilo dali na realidade. Aquilo dali é um filme, como um filme qualquer que você vê. Por exemplo, você vê um filme que uma pessoa voou. A gente voa? Não. Aquilo dali é uma mentira. E as pessoas precisam se conscientizar que a pornografia, ela é uma destruidora de lares, ela é uma destruidora de pessoas. Além do que ela te afasta de Deus, ela te impede de viver uma vida plena com Deus, uma vida de paz. Enfim, a sua cabeça fica, de acordo com a neurociência, a sua cabeça fica completamente desregulada, seus neurônios ficam completamente desregulados. Então, que esse vídeo ele sirva de um alerta, de um despertar para as pessoas que têm vivido esse tipo de situação a se conscientizar. A pornografia, ela é destruidora. As pessoas precisam dar um basta nisso. Isso é um vício como qualquer outro que faz mal à saúde, que sabe, traz problemas, traz situações ruins, que te afasta de Deus. Então as pessoas precisam se conscientizar disso e abandonar esse pecado. E você conhece alguma história de alguém que foi impactado negativamente pela pornografia? Comente aqui abaixo, porque isso é um alerta para outras famílias, outros casais, outras pessoas que estão passando por isso, para que elas se atentem enquanto é tempo. Quem relatou essa história foi a Letícia. Ela posta em seu perfil sua rotina, como ela comentou, e eu vou deixar o perfil dela aqui abaixo. Eu sou a Gisele de Barros, essa foi a história de hoje. Um beijo, até mais.